vibracional Teca Jorge. Eu achei muito sedutora a atitude da Flora. Exatamente. Eu estava aqui olhando que eu acho que sim, por exemplo, essa terapia manual, tudo que você faz com a mão, é uma maneira de você estar trabalhando a sua disponibilidade, a sua comunicação, porque a mão é extremamente importante. Né? Pois é. E Teca, todo mundo tem o poder, nasce com o poder de sedução? Todo mundo nasce com o poder da sedução. É como muitas vezes a gente ouve falar que, por exemplo, fulano tem uma estrela maravilhosa. Eu acho que fulano, ciclano não tem. Né? Então, eu sempre digo, todo mundo tem a sua estrela pessoal. Essa você tem que descobrir de que maneira você vai fazer com que ela brilhe. Né? A mesma coisa é a sedução. As pessoas têm esse dom, nós temos esse dom, mas é importante que a gente descubra como trabalhar isso. É a coisa do carisma, né, que as pessoas falam também. Então, mais ou menos, a sedução faz parte do que a gente chama de carisma. Algumas pessoas, então, têm a facilidade para desenvolver a sedução e outras menos facilidade. Isso, como as pessoas, pela própria vida, pela própria atividade, têm uma necessidade maior de ficar voltadas para isso. Apesar que hoje, a gente está vivendo um momento que não só a mulher como o homem estão preocupados com isso. Na comunicação, no trabalho. Então, o nosso tema, no caso, é falar da sedução em várias áreas. Né? Porque quando a gente fala em sedução, não é? A gente, em geral, quer dizer, pensa naquela sedução amorosa. Lembra do Dom Juan, não é? Porque foi um personagem de grande sedutor. Mas a sedução acontece no dia a dia, em todas as situações, né? Em que situações a gente está seduzindo? Olha, você vê, por exemplo, conta a história, né, da Sherazade, que é aquela rainha, né, que era apaixonada pelo rei, e o rei era revoltado, enfim, ele era dono de um reino, e ele fez com que todas as mulheres pagassem pela ira dele, porque ele foi traído. E Sherazade se apaixona e ela resolve realmente ficar com ele. Então, através de uma história que ela conta todo dia, um pedacinho da história, e deixa no dia seguinte a história para contar mais um pedacinho. Então, assim, através da comunicação e ela usando a inteligência, ela conseguiu que, com o tempo, o rei se apaixonasse por ela, né? Porque, na verdade, ele passava a primeira noite e mandava matar as mulheres, né? Aí, Sherazade ficou famosa, né? Uma lenda, né? Que conta exatamente isso. Então, eu entendo que existem muitas coisas que a gente pode trabalhar, mas, de uma forma geral, a sedução é extremamente importante na comunicação. É um mistério que a sedução envolve. Eu acho que, aliás, é tudo, né, na vida. Numa relação, se termina o mistério, as coisas ficam um pouco mais difíceis, né, num relacionamento. Na relação entre amigos, por exemplo, a sedução pode ser vista de maneira... como eu vou me preocupar com o outro, de que maneira eu vou trabalhar a minha energia com o outro, ou eu vou lembrar que ele existe, né? Então, é a comunicação, no caso. Que acontece no trabalho, em todas essas situações sociais, como você está lembrando. Mas você é terapeuta vibracional. O que é a terapia vibracional? O que tem a ver com a sedução? Bem, a terapia vibracional, ela explica, ou terapia holística, que é mais ou menos a mesma coisa, trabalha os elementos da natureza no homem. Então, trabalha as energias do homem enquanto ser físico, material e toda a sua relação com o meio ambiente onde ele vive. Então, a gente ensina, por exemplo, de que maneira você pode trabalhar a sua energia ambiental, ou seja, você está dormindo bem no lugar adequado, de que maneira você dorme. Então, assim, é mais uma coisa de relação com as energias do universo. Ou seja, ensinar a pessoa a se conhecer enquanto energia. Tá? E exercer, então, o poder da sedução. Também, uma das coisas, né? Uma das propostas também é que as crianças ou adolescentes possam ter contato com esse tipo de ensinamento, quer dizer, para se desenvolver ainda mais desde criança. Sabe por quê, Tânia? É assim, a gente está vivendo um momento, como você falou, quando a gente fala em sedução, a nossa mente volta-se para uma coisa de quê? De atração física. E a sedução, necessariamente, não tem que ser isso. Porque, então, o que seriam das pessoas que não foram, vamos dizer, tão bem favorecidas, ou pela beleza, ou por uma posição social. Então, quer dizer, essas pessoas não têm o direito de... não tem como se tornar felizes ou se relacionar com uma outra pessoa. E elas enfrentam muitos tabus. Então, já que nós estamos numa fase, num momento, onde a mulher e os homens estão querendo entender os tabus que a mulher está rompendo, eu acho que o principal
é que ela não deixe de ser feminina e deixar de abandonar esse lado criança, que é a coisa da espontaneidade. Então, eu acho que ensinar as nossas crianças isso é extremamente importante, porque a criança está deixando de ser criança. Com 11 anos, ela está preocupada já em usar o salto alto. Quer dizer, a gente não está radicalizando, né? Mas, assim, está uma coisa meio que vamos deixar de ser criança. Seduzir em uma área em que ela ainda não está preparada para seduzir. Porque isso está sendo super valorizado. Interessante, já desde muito cedo. Então, a vibração é o quê? Fazer com que ela entenda que ela pode associar isso a um lado criança. Por que a gente associa vibração com criança? Porque a criança tem uma coisa de pureza, né? Ela fala o que ela sente, ela fala o que ela pensa, ela age de uma maneira espontânea. Se ela não gosta daquela roupa adequada, de repente ela fala, ela não quero por isso, né? Uma criança, hoje, eu brinco e digo que a adolescência está mudando, que não é mais aos 13, 14 anos. Vai mudar para 11, 12 agora, né? Então, todo mundo que trabalha com o ser humano também tem que se adequar a essa nossa realidade. Então, eu acho que trazer a consciência para a criança, desse sentido, é extremamente importante. Tanto na parte educacional, como nos meios de comunicação, como assim nas oportunidades que a gente tem em ter contato com as pessoas que são mães ou pais e que às vezes não sabem, né? Porque as pessoas, mãe ou pai, abordam muito a gente nesse sentido, né? De que maneira, como é que eu vou passar isso? Quer dizer, a responsabilidade é só da escola. Então, assim, é não ter o medo de falar, né, sobre as coisas de uma maneira tranquila. Então, o diálogo. Por isso você escreveu, então, esse livro, Teca, Sedução, o Dom e a Magia de Seduzir? Esse livro, ele foi escrito baseado nos casos que a gente tem contato, no que as pessoas falam, no que as pessoas colocam pra gente, nos seus medos interiores, e de que maneira poder trabalhar isso. Por exemplo, como a magia do cheiro, a vibração do cheiro, que é uma coisa que as pessoas desconhecem, né? Puxa, obrigada, viu? Olha, como você disse, muito animador a gente saber que todos nascemos com o dom da sedução e podemos desenvolver isso, então. Obrigada. Obrigada a você, tá? Tânia. Valeu a presença aqui no Mulher de Verdade.